caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o porquê há chechenos combatendo pela Ucrânia e chechenos combatendo pela Rússia na guerra. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. Clique no link aqui na descrição e se mantenha sempre muito bem informado. A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MoveOn. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Algumas pessoas não sabem, mas a Rússia não é um país homogêneo, sendo constituído por 85 unidades federais, das quais 22 são repúblicas autênticas. Regiões mais ou menos autônomas em algumas áreas, formadas por grupos étnicos que não se identificam como russos. Com uma dessas repúblicas sendo a Chechênia, localizada no norte do Cáucaso, na fronteira com a Geórgia, muito próximo do Mar Cáspio. Durante o período soviético, aquela região formava com a Ingushétia a chamada República Socialista Soviética Autônoma Checheno-Ingushética. Mas em 1991, quando a União Soviética começou a ruir, os chechenos, que como referi, não se identificam como russos, decidiram procurar a sua independência, com o primeiro passo tendo sido a dissolução da sua união com a Ingushétia, e com o segundo passo tendo sido a realização de uma eleição em outubro de 1991, que deu uma vitória de quase 91% para Dudayev, que defendia uma Chechênia independente. Naquele mesmo mês, Moscou enviou um destacamento de forças especiais para a capital da região, Grozny, mas foram cercados no aeroporto e obrigados a voltar. Após o desmoronamento completo da União Soviética, a Ingushétia juntou-se à Federação Russa, mas a Chechênia declarou a sua independência em 1993. Uma declaração que enfureceu Moscou, já que poderia levar outras repúblicas russas a fazerem o mesmo, com o então presidente Boris Yeltsin ordenando em dezembro de 1994 a invasão daquela pequena república, dando início à chamada Primeira Guerra da Chechênia. A guerra foi um desastre completo para a Rússia, que no espaço de apenas um ano e meio perdeu um número estimado em mais de 11 mil soldados. Mas também foi um desastre terrível para os chechenos, com cerca de 200 mil civis tendo sido mortos ou feridos. Em agosto de 1999, a Rússia, temendo que a Chechênia fosse reconhecida internacionalmente, voltou ao ataque, iniciando a chamada Segunda Guerra da Chechênia. Um conflito ainda mais terrível do que o primeiro, deixando 80 mil civis mortos e quase 200 mil feridos. Números terrivelmente elevados para uma república que na época tinha menos de 1 milhão de habitantes. Dessa vez, a Rússia saiu vitoriosa, deixando para trás um rastro terrível de destruição, com destaque para a capital, Grozny, uma cidade que foi bombardeada pela Rússia durante semanas inteiras, ficando completamente arrasada. Após a guerra, teve início a chamada fase de russificação da Chechênia, com Moscou prendendo os líderes rebeldes que não tinham morrido nas guerras e entregando a cidadãos russos cargos importantes na administração daquela república. Iniciou-se também um processo classificado por muitas fontes como de lavagem cerebral na nova geração de chechenos, com a Rússia proibindo que a história oficial da guerra fosse ensinada nas escolas locais, autorizando apenas versões que culpavam a guerra a grupos nacionalistas extremistas, com essa versão mostrando a Rússia como a salvadora. Isso gerou uma profunda divisão na sociedade chechena, com muitos jovens que não viveram as guerras crescendo com a versão da história na qual a Rússia era a heroína, com outros jovens adultos na casa dos 30 ou 40 anos que efetivamente viveram as guerras, mantendo a versão correta da história, na qual a Rússia invadiu a região para impedir o nascimento de uma nação independente. Essa divisão também se reflete nas Forças Armadas chechenas, algo que ficou bem evidente na Ucrânia, invadida pela Rússia em 2014 e agora em fevereiro de 2022.
Em 2014, na primeira invasão russa, muitos militares chechenos, que na época das guerras eram crianças ou jovens, decidiram juntar-se às forças ucranianas na sua luta contra os separatistas pró-russos de Donbás financiados por Moscou, com muitos encarando aquilo como uma segunda chance para se vingar das mais de 100 mil mortes civis causadas pelos russos nas duas guerras chechenas. Mas agora, em 2022, na segunda invasão russa da Ucrânia, uma nova geração de chechenos, que cresceram ouvindo que a Rússia salvou a Chechênia de nacionalistas extremistas, decidiram se aliar à Rússia para lutar contra a Ucrânia, uma decisão vista por muitos chechenos como extremamente difícil de compreender. E é por isso que hoje vemos chechenos lutando ao lado da Rússia contra a Ucrânia e chechenos lutando ao lado da Ucrânia contra a Rússia. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.